A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Estamos aqui juntos mais uma vez para trazer esclarecimento através de um vídeo. Normalmente, na terça-feira, eu faço as nossas lives de terça-feira, porém, como eu tenho estado com um problema aqui na internet, tem se prolongado aí durante a segunda quinzena do mês passado e ainda no início desse mês ainda não se conseguiu resolver o problema com a conexão, eu resolvi então gravar esse vídeo e liberá-lo para que você pudesse assistir no horário que seria a live. Porém, como eu deixei no modo estreia, você vai poder comentar durante a live, ou melhor, durante o vídeo, como se estivesse verdadeiramente assistindo uma live. Como você pode ver no título, do vídeo, amuletos cristãos. O que significa isso? O cristianismo tem amuletos, o cristianismo verdadeiro? Você viu aí que está entre aspas o nome cristãos, porque infelizmente nos dias de hoje muitos ministérios têm se utilizado de objetos e de amuletos no que diz respeito à fé das pessoas. E é sobre isso que nós vamos tratar neste vídeo. Desde já, eu peço que você se inscreva nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Além de se inscrever no nosso canal, também selecione o sininho de notificação para que você possa ser sempre alertada quando tivermos vídeos novos ou quando entrarmos online, quando tivermos fazendo alguma live, uma transmissão ao vivo, coisas semelhantes a essa. Então, se inscreva no canal, compartilhe também, depois de assistir esse vídeo, você que gostar, compartilhe com aqueles que você deseja que venham também a aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos então para o vídeo. Como eu falei no início, é comum ver nos dias de hoje a utilização de amuletos e afins, objetos e afins no meio da igreja cristã. E é muito comum se utilizar, inclusive, de um texto bíblico para apoiar tal questão. E eu quero ler com você na palavra de Deus esse texto que é muito usado. Vamos para a leitura bíblica. Veja o que diz então aí a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 11. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E continua, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, esse é o texto que normalmente é utilizado para apoiar essa conduta. Esse texto, inclusive, pode ser lido também em uma outra tradução, e na outra tradução da Bíblia, que é uma tradução que eu gosto muito, já falei dela aqui, que é a Bíblia Judaica Completa, o texto ele vai estar escrito da seguinte maneira, ele diz assim, Atos 19:11, Deus realizou milagres extraordinários pela mão de Shaul, que seria Saulo, que é a forma hebraica do nome. Por exemplo, lenços e aventais tocados por ele eram levados a pessoas enfermas. Elas eram curadas de suas doenças e espíritos malignos os deixavam. Então, nós podemos ver que existia algo semelhante. Porém, quando a Bíblia fala desse caso de Paulo, nós vamos ver nessa única e exclusiva vez isso acontecer. E mais um detalhe, Paulo não distribuía os lenços ou os aventais. Paulo estava ali fazendo a obra, orando pelos enfermos, orando para expulsar demônios, pregando a palavra, e alguns dos seus lenços caíam, ou ele tirava um avental para colocar outro, ou pessoas traziam lenços, aventais e encostavam em Paulo,
ou quando Paulo ia orar por eles com imposição de mão, colocavam ali o lenço ou os aventais para que fossem tocados por Paulo, e então, segundo a fé daquelas pessoas, os milagres aconteciam. Mas em lugar nenhum das Sagradas Escrituras nós vamos ver o incentivo a esta prática. Nós não vamos ver nem o Senhor Jesus incentivando esta prática, nem os apóstolos incentivando essa prática. Não, de forma nenhuma. Nós vamos ver que algo sobrenatural também acontecia com Pedro, mas sem a presença de objetos. Veja comigo, aqui em Atos dos Apóstolos mesmo, Atos dos Apóstolos, só que no capítulo de número 5 e o versículo de número 15. Vamos ver aqui. Veja só, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esta passasse, cobrisse alguns deles. Então, também era comum, pela operação de Deus através de Pedro, que as pessoas, sabendo que Pedro estava em um determinado lugar, que as pessoas então levassem ali os seus enfermos, levassem ali os doentes e pessoas, muitas vezes até endemoniadas, para que pudessem, quem sabe, estar debaixo da sombra de Pedro. Quando Pedro passava, a sua sombra cobrisse essas pessoas e elas então viessem a ser saradas, curadas. Mas, mais uma vez, não há o incentivo nesta prática. Lembramos que na época em que Pedro estava ali dando início à igreja, como Paulo também dando início à igreja, muitas das coisas que se viam era baseado até numa fé que era incentivada pelos romanos, que criam na adoração a ídolos e todas essas coisas. E também nós vamos ver, mesmo em meio aos judeus daquela época, muito misticismo. É muito notória a história de quando Jesus chega à beira do tanque de Betesda, e ali então tinha um homem que estava há anos ali enfermo, e Jesus lhe pergunta se ele quer ser sarado, e o que é que ele vai dizer? Que não há ninguém que o jogue na água, o lance na água, quando o anjo ali pousava ou tocava o seu dedo. Então, existia ali também uma fé, na questão de um amuleto, na questão de algo místico, na questão de algo sobrenatural que acontecia, e aquele homem então esperava ser curado desta forma, não recebendo uma oração ou a unção com óleo, coisas semelhantes a essa, como a palavra de Deus nos ensina, mas esperava ali de uma forma mística, através daquela crendice, então ser sarado, ser curado. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós temos que entender o que verdadeiramente é fé. Porque hoje em dia, infelizmente, desde grandes com pequenos ministérios, estão fazendo uso desse artifício, onde a fé das pessoas passam a ser desviadas do verdadeiro propósito. A fé das pessoas, ao invés de ser depositada na figura, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do próprio Deus, como aquele que pode fazer todas as coisas, a pessoa passa a ter a sua fé depositada em um objeto, seja um objeto feito pelas mãos humanas, ou seja ainda algo que a natureza veio a prover, como uma flor. E é muito comum nos dias de hoje se ver a fé então ser depositada nestas coisas, lenços ungidos, óleos ungidos, flores milagrosas, toalhas, lenços, sal e tantas outras coisas que são utilizadas como referência para que as pessoas venham a colocar a sua fé. Muitos dizem assim: não, isso é apenas um ponto de contato, para que a pessoa tenha um ponto de contato com relação à sua fé. Mas o que as Escrituras falam
a respeito disso. O que a palavra de Deus fala com relação à fé? Olha o que a palavra de Deus ela diz. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha só, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem ou que se não veem. Então, se a minha fé ela está depositada em algo que eu vejo, em algo que eu enxergo, esta fé não é uma fé bíblica. Não é a fé de acordo com a palavra de Deus. O que ela explica? A fé que se vê, assim como a esperança que se vê, não é esperança. Porque se eu estou vendo, não é fé. Eu estou ali atribuindo um poder a algo que é consagrado e dizendo que aquilo ali, se a pessoa tiver aquilo, se ela manusear aquilo, então ela vai viver o seu milagre, ela vai ser curada, vai ser liberta, vai ser restaurada, sua família vai ser salva, o sal vai espantar o demônio, e a vassoura e a rosa que vai limpar, que vai descarregar, e o sabonete e o óleo e tantas outras coisas que, na verdade, estão tirando o foco verdadeiro que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o foco verdadeiro que é em Deus, o Todo-Poderoso, para colocar em objetos. Quando nós olhamos no dicionário, eu peguei como referência o dicionário Michelin, que é um dicionário bem conceituado. Existe uma palavra muito interessante que diz o seguinte: fetiche ou fetichismo. O que é fetiche? Fetiche é qualquer objeto ao qual se atribui poder mágico ou sobrenatural. Fetiche também é qualquer objeto, geralmente peças de vestuário ou parte do corpo, ao qual se acredita qualidades mágicas. Então, eu atribuir a um objeto um poder, isso é um fetiche, é uma forma de feitiçaria. Por isso que eu coloquei aí na palavra, no tema da nossa mensagem, desse vídeo, amuleto cristão. Porque muitos estão fazendo de coisas que são criadas pelo homem, ou até mesmo coisas criadas pela natureza, como se fossem, na verdade, amuletos. É muito comum você ver as pessoas indo à igreja, em determinadas igrejas que usam muito desses amuletos, e ao invés das pessoas estarem portando Bíblias, por exemplo, elas vão ao caminho carregando uma garrafinha com água, ou levando uma flor, ou peças de roupa dos seus familiares, ou tantas outras coisas diferentes, onde são convidadas pelos seus mestres, pelos seus guias, pastores, apóstolos, bispos, ou seja qual for o nome ou o cargo eclesiástico que cada um tenha, para irem depositar então a sua fé nesses objetos. Depositarem então a sua fé nestas coisas, ao invés de depositarem a sua fé em Jesus. E quando o milagre acontece, quando a cura acontece, quando a libertação acontece, quando a prosperidade vem, enfim, quando a maravilha ocorre, como está escrito na palavra e lemos em Atos, capítulo de número 19, que Deus operava maravilhas através das mãos de Paulo, ou seja, Paulo era apenas um instrumento, Deus operava as maravilhas. Quando as maravilhas acontecem nessas igrejas, a glória não é dada a Deus. Quando os testemunhos são colhidos nestas igrejas, se fala, você viveu a cura, a libertação, seja lá qual for o milagre. Por que isso aconteceu? Eu vim, peguei a rosa. Eu vim, consagrei a água. Eu vim, passei no manto. Eu passei no vale do sal. Ou seja, o poder do milagre, a atribuição do milagre é dada ao objeto.
é dada ao objeto do ponto de contato, ao objeto ao qual foi atribuído um poder sobrenatural. Muitas vezes depois ainda dizem glória a Deus, né? Mas durante todo o testemunho e durante toda a propaganda que é feita para atrair as pessoas, a glória não é dada a Deus. A glória é dada ao objeto, a glória é dada à flor, seja o que for, ao qual é atribuído o poder sobrenatural. Quando eu fui em Israel, por exemplo, infelizmente isso acontece muito. Para você ter uma ideia, no Getsemane, o jardim onde Jesus orou, hoje, já há algum tempo, inclusive, as oliveiras que ali estão, onde existem oliveiras que têm mais de 2.000 anos, elas são cercadas com grades. As pessoas não têm mais acesso a elas. E por que as pessoas não têm mais acesso a elas? Porque as pessoas estavam arrancando as cascas das oliveiras, arrancando folhas, galhos, queriam levar para casa aquilo, como se tivesse um poder sobrenatural. As pessoas fazem a mesma coisa quando vão ao Rio Jordão. É distribuído lá garrafinhas para que as pessoas peguem a água do Jordão como se aquela água fosse milagrosa ou coisa semelhante a essa. E não é. A maioria das pessoas que pegam esses objetos ou coisas semelhantes pegam achando que tem poder. Ali no Sinai, porque Deus disse para Moisés, atira a sandália do teu pé, porque a terra que estás pisando é santa, pegam da terra, porque é uma terra santa. Mas não foi nesse sentido o qual Deus falou. Então, nós precisamos ter entendimento. Alguns ainda vão dizer, não, mas é utilizado desse recurso, esse subterfúgio dos objetos para atrair as pessoas, para que as pessoas venham. Mas nós vamos ver na palavra que não é isso que Jesus ensina. Nós vamos ver que a igreja primitiva não usava desses subterfúgios para atrair as pessoas. O que atraía as pessoas a Cristo na igreja primitiva era a pregação do evangelho. O que atraía as pessoas a Cristo na igreja primitiva era o testemunho de vida que cada um tinha, a união, os milagres que aconteciam. É só ler as escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42, que você vai ver justamente esta referência. Eu vou mostrar aqui para você, vamos ler juntos aqui. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Veja só, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Oração, comunhão, doutrina apostólica, palavra de Deus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, como a igreja andava de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, ele mesmo, o próprio Deus, acrescentava as pessoas que deveriam ser salvas. E assim estão tirando as pessoas da fé verdadeira, estão tirando a pessoa do alvo que é Cristo e criando um povo, uma igreja interesseira, querendo apenas o milagre, a cura, a libertação e sem ter o foco principal na salvação das suas almas. Não que as outras coisas também não sejam importantes, cura, libertação, salvação, restauração, e Deus tem isso para todos, mas tudo através da pessoa de Jesus Cristo. E assim, muitos desses pastores, líderes, se aproveitam da falta de conhecimento do povo
própria palavra diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, aproveitam, distorcem as Escrituras para fazer valer os seus discursos, tiram todo o dinheiro que puderem tirar das pessoas e o pior, muitas vezes até estão conduzindo as pessoas para o inferno ao invés de estarem conduzindo-as para o céu. Porque a verdadeira fé, a fé que salva, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Carta aos Romanos nos diz isso de uma forma muito clara. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10 e o versículo de número 17. A palavra de Deus nos mostra isso de uma forma muito clara. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que devemos buscar, é a palavra do Senhor que tem que ser o nosso foco, que tem que estar adiante de nós todos os dias. A ordem de Jesus foi muito clara: ide e pregai o evangelho. O evangelho não fala de objetos consagrados, de nada disso. O evangelho, quando vemos o óleo, vemos lá em Tiago, se alguém enfermo, chame os presbíteros ou os principais da igreja, orem por ele e façam a unção com óleo. O óleo, ele entra unido à oração para consagrar, na verdade, para ungir o doente para que ele seja sarado. Jesus disse: ide e fazei discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas, ensinando a palavra, a Escritura. Não caia neste laço, não caia neste erro. Não caia no erro de colocar a sua fé em sal milagroso, em lenço milagroso, em rosa milagrosa, em nada disso. Deposite a sua fé única e exclusivamente no Senhor Jesus, porque como diz a palavra, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo, homem, aquele que vive e reina eternamente. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então, coloque a sua fé única e verdadeira no Senhor Jesus. Busque um ministério que pregue a palavra de Deus com verdade. Existem muitos, graças a Deus por isso, que não negocie com a sua fé e nem coloque a sua fé em objetos, fazendo muitas vezes comércio dentro da casa de Deus, fazendo muitas vezes leilão dentro da casa de Deus e manipulando a fé das pessoas. Coloque a sua fé em Cristo, busque o poder do Espírito Santo, leia as Escrituras e Cristo te alumiará o caminho para a salvação e para a vida eterna. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sino de notificação e quando quiser, venha fazer uma visita no nosso ministério, que você viu o endereço passando aí embaixo. Eu vou ministrar já a bênção sacerdotal sobre a sua vida e vamos encerrar este vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Não somente hoje, mas para todo sempre. Forte abraço e viva Jesus!